É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. André Mendonça nunca escondeu sua veia religiosa e que seria um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, após seu nome ser aprovado pelo Senado, ele até exagerou na comparação, lembrando do dia em que a humanidade chegou à Lua pela primeira vez. Mas na sabatina pela qual passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, presidida pelo rival Davi Alcolumbre, que segurou sua indicação por 4 meses, o substituto do ministro Marco Aurélio deixou a Bíblia de lado e disse que se pautará pela Constituição. Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. E é entre a Bíblia e a Constituição que André Mendonça chega ao STF. Sob sua relatoria, há temas caros para a chamada agenda de costumes de Bolsonaro e para o presidente da Câmara, Arthur Lira. No plenário, também são inúmeros os temas considerados sensíveis pelo Planalto, que demandarão o voto do ex-advogado-geral da União. André Mendonça vai participar de julgamentos de temas sensíveis, como o marco temporal para a definição da demarcação de terras indígenas, de decretos que facilitam a compra e o porte de armas e o processo que discute o parcelamento das dívidas judiciais, os chamados precatórios. Também cabe a ele dar o voto de desempate em alguns julgamentos que já foram iniciados, mas com desfalque de um ministro, ficaram em 5-5. O que esperar de André Mendonça no STF? Quais são os julgamentos mais importantes para o governo que devem ter a sua participação? E qual é a disposição dos apoiadores de Mendonça para identificar traidores no Congresso e fazer campanha contra eles junto ao eleitorado evangélico? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Elisa Martins e nesse episódio conversamos com duas Marianas, as repórteres Mariana Muniz, que atua no Supremo, e Mariana Carneiro, da coluna da Malu Gaspar. Fique com a gente. Mariana Muniz. O novo ministro do STF, André Mendonça, se reuniu nessa quinta-feira com o presidente da Corte, Luiz Fux. Como é que foi esse encontro entre os dois e qual é o clima no Supremo para receber o André Mendonça depois de tanta expectativa, demora nesse processo e ainda com essa pegada de ministro terrivelmente evangélico que nem o próprio André Mendonça nem o governo escondem, né? Então, Elisa, realmente, né, uma espera muito grande, 4 meses desde que, enfim, tinha havido a indicação do presidente Jair Bolsonaro para que André Mendonça ocupasse a cadeira aberta pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio. E então, já nesse dia seguinte, né, ele veio, primeiro tentou encontrar o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, descobriu que Bolsonaro não estava, né, no local, e aí acabou que foi um encontro de última hora, não estava previsto na agenda do presidente do Supremo, Luiz Fux, mas deu certo, foi um encontro longo, mais de 1 hora, né, dos dois reunidos no gabinete da presidência, rolou até um almoço, né, foi uma coisa meio improvisada, mas que acabou dando certo, e o que a gente sabe é que essa conversa serviu muito para que eles afinassem esses detalhes da posse dele, né, que acabou que ao final a gente teve a informação, foi confirmada inclusive pela assessoria de imprensa do Supremo, que a posse dele será realizada realmente no dia 16 de dezembro. O que a gente não sabe ainda é se será uma posse presencial ou se vai ser uma posse híbrida. Isso porque, em razão da pandemia,
né, esses eventos, essas solenidades aqui no Supremo acabaram ficando muito mais restritas. A gente teve um episódio assim que foi um pouco complicado. Na posse do presidente Luiz Fux, houve ali depois um certo surto de Covid mesmo, algumas autoridades que ficaram infectadas. A Aras é a 6ª autoridade que esteve na semana passada na posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que também está com Covid. Com relação ao clima, né, dos demais ministros da corte, eu acho que tem uma mistura de alívio, né, por um lado, que todos aguardavam muito que houvesse, enfim, a concretização da chegada do 11º ministro. A corte vem funcionando com 10 ministros já esse tempo todo, causando alguns transtornos, inclusive em alguns julgamentos. Mas também o que a gente percebe, né, entre os ministros é também uma satisfação. O ministro André frequentava o Supremo antes, né, enquanto advogado-geral da União, sempre manteve um trato muito cordial e muito próximo com os ministros da corte. Ele sempre foi considerado um perfil muito técnico, e ele tem sim, né, o respaldo dos ministros da corte teve, né, pelo menos de uma ala daqui do Supremo que trabalhou em prol da aprovação do nome dele. Enfim, então, existe realmente, acho que a corte hoje está mais aliviada, acorda mais aliviada, né, com essa nova composição, né, um ministro jovem, né, de 48 anos, que vem trazendo também, enfim, aspectos diferentes para a casa. Vai ser uma coisa interessante de observar. Agora, Mari, ele assume já com os processos que estavam sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. São mais de 900 ações, né? O que a gente pode destacar em relação a esses casos que estarão sob a relatoria do ministro André Mendonça? Um deles envolve justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Exatamente, Maltic, esse acervo enorme, né, que ele herda do ministro Marco Aurélio é muito em função, claro, do enorme tempo, né, que o ministro Marco Aurélio ficou na corte. Esses 2 inquéritos envolvendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles são interessantes porque foram abertos, Maltic, antes mesmo que Lira virasse presidente da Câmara. Ele já era deputado federal, já era parlamentar, portanto tem o foro aqui no STF, mas esses casos não envolvem sua atuação, enfim, não tem a ver com sua atuação enquanto presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, a PGR acusa Lira de corrupção e lavagem de dinheiro, num caso envolvendo a manutenção do presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Esse é o pano de fundo, né, dos inquéritos. E além dos inquéritos envolvendo o presidente da Câmara, a gente também tem, enfim, outras ações que têm interesse grande para o Palácio do Planalto, por exemplo, que estavam sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. Eu cito aqui 2, né, Maltic? Uma delas que é uma ação que questiona uma lei municipal, né, que proibia a chamada ideologia de gênero, que também é uma pauta, enfim, dessa pauta de costumes, né, do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. As diretrizes de educação aqui no Brasil são voltadas para a ideia de pluralidade, humanismo e também tolerância, e que vetar esses conteúdos da chamada ideologia de gênero fere os princípios das diretrizes educacionais do país. O ministro Marco Aurélio já tinha votado nessa ação, mas como houve um pedido de destaque, esse caso estava tramitando no plenário virtual, houve um pedido de destaque, portanto, esse assunto vai ser examinado no plenário físico, o ministro André terá que se manifestar. E uma outra ação interessante é que diz respeito ao bloqueio de seguidores, né, enfim, usuários no perfil do presidente Jair Bolsonaro no Instagram. E isso também aconteceu a mesma coisa. Marco Aurélio já havia votado, houve um pedido de destaque, esse caso vai ser examinado novamente no plenário físico, e aí André Mendonça vai ter que se posicionar. E quais são os outros testes de fidelidade que o ministro André Mendonça vai acabar passando no Supremo? Acho que o primeiro deles, né, e enfim, um julgamento super importante, acompanhado muito de perto pelo governo, é a questão do marco temporal indígena, né? Esse julgamento, ele chegou a ser iniciado, já teve o voto do relator, que é o ministro Edson Fachin, que votou contra o governo, já tivemos também o voto do ministro Nunes Marques, que votou de maneira contrária, votou de maneira alinhada aos interesses do governo, né, ao posicionamento do governo, mas esse julgamento certamente vai ser um grande teste para o ministro André, que ontem falou sobre meio ambiente, se posicionou ali em defesa, né, dos direitos
dos povos originários ali, falou sobre quilombolas, inclusive. Então, como esse julgamento, acho que ele engloba tudo isso, vai ser muito interessante observar qual vai ser a posição defendida por ele, inclusive porque, enquanto advogado-geral da União, muito provavelmente, né, enfim, teve que se posicionar, tratou deste tema, né, tratou dessa matéria que está caminhando aqui no Supremo já há algum tempo. Esse julgamento ainda não tem data para ser retomado, mas certamente o voto de André Mendonça será bastante aguardado e será encarado como um teste de fidelidade, não tenho a menor dúvida. E também, claro, tem o julgamento, né, que está acontecendo no plenário virtual da Corte sobre os decretos, né, que liberam o porte e a posse de armas. Essa matéria também é uma grande bandeira do governo Bolsonaro, está sendo analisada aqui na Corte. A ação que está em julgamento no Supremo pede que seja proibida a ampliação do conceito de efetiva necessidade previsto no Estatuto do Desarmamento por meio dos decretos de Bolsonaro. Foi interrompido o julgamento por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, justamente o julgamento estava acontecendo, são várias ações que estão sendo julgadas ao mesmo tempo, já com posicionamento muito duro da ministra Rosa Weber, declarando inconstitucionais alguns trechos desses decretos, mas certamente esse será um tema muito aguardado, essa decisão, esse posicionamento do ministro André Mendonça também será muito aguardado nesse tema do desarmamento, justamente porque durante a sabatina ele se posicionou dizendo que há espaço para o porte e a posse de armas no Brasil, mas também dizendo que é preciso haver balizas, é preciso haver limites, é preciso que haja uma definição sobre a dimensão desses decretos, né? Até porque esse é um tema que afasta os evangélicos do governo, talvez um dos únicos, né? Talvez um dos únicos, Maltic, justamente essa postura menos armamentista, né? Certamente isso vai colocar um ministro terrivelmente evangélico numa posição delicada. Agora, tem um tema que antes mesmo do André Mendonça já é muito pesado no Supremo Tribunal Federal, que é o tratamento das ações penais. O tribunal é bem dividido, né? Quase a metade entre os chamados garantistas, mais os lavajatistas ou mesmo punitivistas. Para que lado o André vai, já que os sinais que ele dá nesse tema também são trocados? Olha, Maltic, é interessante, né? Porque na sabatina esse tema foi abordado de diversas formas e o ministro André conseguiu se sair muito bem, primeiro dizendo que acredita na segurança jurídica, ou seja, deu a entender que coisas que já foram decididas, temas que já foram decididos deveriam permanecer como estão, em prol da segurança jurídica, disse que nós podemos esperar dele previsibilidade, então, mais um sinal de que talvez não esteja de acordo em mudar temas que já foram definidos aqui pela Corte. Ao mesmo tempo, fez loas, né, fez saudações à Lava Jato, inclusive citando a atuação dele enquanto atuante na Controladoria Geral da União, em acordos de leniência, que fizeram parte da Lava Jato, né, com empresas, com empreiteiras que foram ali alvo, né, da operação. Dentro da Corte tem uma expectativa de um alinhamento maior à ala menos garantista, né? A ala mais afeita, né? A Lava Jato, a toda a questão de combate à corrupção. Ele mesmo disse que ninguém quer corrupção. Então, vai ser interessante observar isso, tanto no plenário, quanto na segunda turma, que é a turma da qual ele fará parte, que é a turma responsável pela Lava Jato, e que é uma turma bastante garantista, porque nessa turma a gente lembra, né? Enfim, lembrando aqui que ela é composta por Gilmar Mendes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Gilmar, Lewandowski e Nunes Marques sendo ministros com esse olhar mais garantista com relação a ações penais envolvendo figuras da política, enfim, e muito críticos, sobretudo o ministro Gilmar, muito crítico à Lava Jato. Então, vai ser interessante observar como que vai ser essa chegada dele também à segunda turma. Creio eu que tenha essa expectativa, né, por parte de uma ala dos ministros, que ele leve um equilíbrio para a segunda turma e que ele, de fato, tenha posturas um pouco mais alinhadas à Lava Jato. Né? Eu acho que tem tudo isso que ele disse ontem, que ele deixou claro e disse, isso não é mistério para ninguém, porque ele declarou isso, elogiou a própria atuação em casos envolvendo a Lava Jato,
disse que ninguém quer corrupção, né, muito embora tenha dito que, né, delações não podem ser levadas como única prova. Todos somos sabedores que não se pode criminalizar a política. Também entendo que uma delação premiada não é elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Mas a gente vê que existe sim um alinhamento maior dele a esse modo não tão garantista, né, mais ali ligado à Lava Jato. Mariana Muniz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ponto. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, Mariana. Um abraço. Eu que agradeço. Mariana Carneiro, o André Mendonça teve 6 votos além do necessário para ter a sua indicação ao Supremo aceita no Senado. O quão perto da derrota esteve o agora novo ministro do Supremo? Olha, não foi um placar fácil para o André, porque nos últimos dias a gente começou a ouvir essa contagem de votos dos dois lados, tanto do lado do André quanto do lado do Davi Alcolumbre, que era o principal nome aí que encarnou a resistência ao nome do André. E os dois lados diziam, não, a gente tem votos, mais de 41 votos do nosso lado, ou a favor ou contra, e até uma soma que às vezes até ultrapassava o número total de senadores, de 81 senadores, o que dava para se depreender que tinha gente traindo dos dois lados, ou afiançando a palavra para os dois lados, ou seja, dizendo que ia votar no André, dizendo que ia votar contra o André, enfim, aquela guerra de voto ali no bastidor, no dia a dia. Então não foi uma vitória fácil para o André Mendonça, muito embora o governo agora esteja batendo no peito e dizendo que ganhou, o André também. Não foi fácil não, foi bem apertado. Agora, Mariana, o voto na indicação ele foi secreto, né? Como a gente sabe. Até a sessão começar, eles estavam contando ali com 56 votos, tiveram os 47. E como é que essas lideranças elas pretendem rastrear esses senadores, hein? É assim, pelo menos a partir dos evangélicos, o que eles estavam fazendo? Eles tiveram uma estratégia interessante na última semana. Eles indicaram algumas pessoas para ligarem para os senadores, alguns políticos evangélicos mesmo. E mais de um. Então, era uma dupla checagem. Um ligava e depois o outro ligava para ver se estava mesmo de acordo com o que tinha falado antes. E eles fizeram uma lista de 15 nomes de senadores que eles ficaram na dúvida, porque eles identificaram que esses senadores tanto estavam dizendo que iam votar pelo André, quanto estavam indicando para o outro lado, para o lado do Davi Alcolumbre, que iam votar contra o André. Então eles já tinham uma lista aí de suspeitos de traição. E é nessa lista que eles vão trabalhar agora nos próximos dias para saber exatamente quem é que votou contra o André Mendonça. Agora, você mesma já deu uma listinha, né? Alguns nomes que eles consideram os principais suspeitos, né? É porque nessa lista aí tem diferentes perfis, né? Por exemplo, nessa lista tem 2 petistas, o Jacques Wagner e o Paulo Rocha. Os dois, eles tinham demonstrado para as lideranças evangélicas que tinham interesse em votar favoravelmente ao André. Só que a gente sabe que o PT é um partido que vota no coletivo, eles decidem tudo juntos. Então, nem mesmo as lideranças evangélicas estavam 100% seguras de que eles iam conseguir entregar os votos. E, de fato, o PT não fez nenhum tipo de pronunciamento coletivo público, dizendo que se ou se não ia votar a favor do André, donde se presume, pelo menos presumem as lideranças evangélicas, eles votaram contra. Ok. Só que os outros 13 que estão nessa lista, eles acham que sim, teve traição, porque as pessoas indicaram que poderiam votar no André Mendonça. Eles falam de alguns suspeitos. A gente mencionou alguns na coluna da Malu Gaspar hoje, né, na quinta, dizendo que, por exemplo, pessoas que eles acham que podem ter traído eles, né? Porque indicaram para eles que iam votar com o André e eles agora estão na dúvida, que é o Márcio Bittar, que é o senador do Acre, o Weverton Rocha, que é do Maranhão, e o Omar Aziz, que é do Amazonas. Eles estão com essa desconfiança porque, enfim, nessa dupla checagem, conversar com aliados, eles não sentiram muita firmeza nos 3.
entre 13 e acham que eles são muito próximos do Davi, construíram relações muito firmes com o Davi Alcolumbre no passado, mas não só eles, né? Então eles desconfiam que eles podem estar entre esses, digamos, entre aspas, traidores aí. Vai ter uma espécie de cruzada, principalmente no período eleitoral? Como é que isso vai se manifestar na prática? O engraçado é que essa votação do André deixou muito claro o seguinte também, que a bancada evangélica no Congresso, quando quer se organizar numa agenda comum, ela consegue se organizar. Se organizou e trabalhou muito unida. Parlamentares, deputados fizeram contagem de votos, outras lideranças evangélicas fizeram corpo a corpo. No dia da votação mesmo, ontem, alguns evangélicos foram destacados para ficarem colados em certas pessoas. Um ficou colado no Davi, o outro ficou colado no André Mendonça, para ficar vendo o que estava acontecendo. Ou seja, eles estavam trabalhando muito ativamente. Um desses deputados veio me dizer que a última mobilização que eles fizeram parecida foi lá, só no impeachment da Dilma Rousseff. Então eles estavam trabalhando muito forte, e eu acho que a organização dessa bancada mostra talvez para eles próprios, né, que a força política que eles podem ter se eles jogarem juntos. Se esses evangélicos trabalharem juntos também na eleição, será que também eles não viram um grande agrupamento político relevante para fazer diferença no voto? Talvez os próprios senadores que votaram estão pensando nisso, estão olhando, olha, eu vou comprar briga com um segmento tão relevante em termos de voto, como o segmento evangélico, para a gente pegar o exemplo só do Amapá, que é o estado do Davi Alcolumbre, e onde ele foi bastante fustigado ali pelas lideranças evangélicas. Queria avisar o senador Davi Alcolumbre que nós não vamos deixar isso passar em branco. O povo do Amapá vai ser alertado. 40% do eleitorado é evangélico. E os evangélicos estão prometendo manter o fogo alto em cima do Davi até o ano que vem. Então, assim, será que eles vão ter força para convencer o eleitorado deles, evangélico, a não votar no Davi Alcolumbre no ano que vem? Isso vai ser muito interessante de ver também na eleição do ano que vem. E pelo que você sente das conversas, o pessoal está disposto a seguir nessa mesma linha de embate direto, de levar inclusive aos fiéis a demonstração de insatisfação, caso fique claro algum traidor desse grupo de senadores que acabou votando contra a indicação do André Mendonça? Eles dizem que a questão aqui, eles não querem retalhar, eles querem só saber quem é ponta firme na hora de votar coisas relevantes com a bancada evangélica. Tudo bem, a gente pode até achar que não vai ter retaliação no curto prazo, mas será que esses caras vão fazer alianças na eleição do ano que vem? Vão pedir voto para alguns desses nomes no ano que vem? Eu acho que pode ser complicado, assim, para os parlamentares que votaram contra os evangélicos, entendeu? Se eles entrarem numa cruzada de querer se vingar no ano que vem. Até o momento eles dizem que não. Que esse sentimento aí, essa raiva ainda com a votação está restrito ao Davi Alcolumbre, mas a gente nunca sabe o que eles vão descobrir aí no meio do caminho. Pois é, Mariana, tem o outro lado da moeda também, né? O lado do Davi Alcolumbre. O Lauro Jardim subiu uma nota nessa quinta-feira mostrando que ele também faz as contas dele ali e também está tentando identificar quem traiu nessa articulação pessoal dele para derrotar o governo. Qual que é a força do Davi Alcolumbre hoje para retaliar e mais ainda considerando, né, essa nova derrota que ele sofreu? Com uma votação tão apertada como essa, é normal que os dois lados passem a fatura nos dias seguintes, né? Para saber quem é que votou contra, quem votou a favor. Ele tem força para retalhar, o Davi, hoje? A verdade é que ele sai muito enfraquecido dessa votação. Muito embora ele ainda seja o presidente da CCJ, ele é aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é um dos senadores que tem bom trânsito, ou seja, ele circula nas diferentes bolhas ali dentro do Senado, e como presidente do Senado ele angariou aliados fiéis, que são fiéis a ele até hoje. Mesmo assim, ele sai bastante enfraquecido. Eu acho difícil que o Davi consiga
entrar numa cruzada de vingança agora. Mariana Carneiro, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Valeu, Mariana. Um abraço. Valeu, muito obrigada, gente. Vocês também. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.